cooperação jurídica internacional. Um tema que está aí a bola da vez hoje, né? É uma técnica especial de investigação, um meio de obtenção de prova dos inquéritos policiais e, hoje em dia, cada vez mais imprescindível na elucidação de crimes que envolvam o crime organizado transnacional. Nesse sentido, né, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Dr. Robson, que brilhantemente expôs aqui as linhas gerais da cooperação jurídica, né, e a sua relação com a lavagem de dinheiro e a repatriação de ativos. Gostaria de saber, nos crimes que são investigados tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Federal, inquéritos do passado que demandavam a utilização de cooperação internacional, ela era feita por meio da carta rogatória. E todos os colegas já tiveram um inquérito que necessitasse do manejo da carta rogatória, com certeza tiveram a sua investigação frustrada, porque a carta rogatória é um instrumento muito moroso, muito burocrático, ainda existe, né? Ainda é até hoje. Então eu gostaria de saber qual a alternativa que o delegado de polícia federal ou civil, ele tem, qual a alternativa que ele tem à disposição para manejar o inquérito policial, para obter provas e eventualmente o sequestro de valores no exterior. Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, você vai acompanhar o segundo dia do Fórum IACC. O programa Segurança Pública em Debate de hoje começa falando do painel número 5, que falou sobre um assunto muito importante para as polícias judiciárias, Lei Orgânica e Constituição Federal. Para começar falando sobre esse painel, estou aqui com o doutor Carlos Afonso Gonçalves da Silva, que é delegado de Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Eu assisti parcialmente a palestra, doutor, até porque a gente estava trabalhando um pouco pelo lado de fora, mas eu tive a oportunidade de ver a sua fala comentando a respeito da inexistência de lei orgânica propriamente dita para as polícias judiciárias. Por que não tem uma lei orgânica, como o senhor mesmo disse, por exemplo, como outras instituições já possuem, como a Guarda Municipal, etc.? De fato, a vontade política ela não está ainda sensibilizada a ponto de dar suporte para que as polícias civis do país tenham um estatuto que possa servir de blindagem para os profissionais de segurança pública, né? Que não deixe o profissional de segurança pública vulnerável às intempéries da política. Segurança pública é uma questão de Estado e não de governo, e isso faz com que ainda o governo não tenha sido sensível a ponto de estabilizar uma lei orgânica nacional. Agora, a gente fala não só da Polícia Civil de São Paulo, mas, pelo visto, das polícias civis país afora. Quer dizer que, então, isso é meio que algo coincidente por parte de todos os governos ou é deliberado mesmo? O pessoal não quer investir na polícia judiciária, principalmente a estadual, para que realmente ela fique enfraquecida? Olha, são duas teses de respeito, né? Tanto a questão do enfraquecimento proposital ou simplesmente a leniência do Estado que não se atentou a essas questões de segurança pública. O importante é que as urnas dessas eleições sinalizaram exatamente o contrário, que a classe política precisa se sensibilizar com a temática de segurança pública, precisa colocar isso na pauta do debate e ter uma polícia de investigação sólida, forte, que tenha o respeito aos direitos humanos presentes, que fortaleça a investigação dentro do inquérito policial como uma peça que venha a ser o primeiro momento de defesa da pessoa que venha a ser investigada e que seja útil para a pacificação da sociedade. Terminado, doutor, o senhor falou rapidamente a respeito da figura do secretário da Segurança Pública, principalmente do jeito que ele existe aqui no estado de São Paulo. A atividade de Secretaria de Segurança Pública, assim como todo secretário de Estado, é uma atividade de coordenação. No caso específico da segurança pública, nós temos 3 polícias, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Científica, isso sem considerarmos os desdobramentos da própria Polícia Militar em bombeiros e a rodoviária. Esses órgãos, eles são órgãos de Estado e eles precisam estar vinculados diretamente ao governador. E o secretário de Segurança Pública, ele acaba assumindo um papel de coordenação disso.
mas não de hierarquia direta. Essa é a importância de se ter o delegado-geral eleito pela classe e vinculado diretamente ao governador do estado. A lei orgânica é o coração do funcionamento da polícia, onde se estabelece todas as estruturas, todas as garantias, e é inacreditável que uma instituição centenária como é a Polícia Civil, da importância da Polícia Federal, não tem uma lei orgânica, né? Por que não tem? Quais são os principais motivos desse cenário? Não tem porque não há interesse de priorização das polícias judiciárias. Esse é o principal ponto. Quando se tornar uma prioridade, houver vontade política e a gente acredita que nesse novo ciclo o recado das urnas faça com que o Congresso Nacional entenda essa necessidade e a gente consiga aprovar. Por enquanto, foi isso que impediu a aprovação de uma lei orgânica. Há uma esperança, então, por parte dos delegados, principalmente delegados de Polícia Federal, de que isso tudo possa começar a mudar a partir do ano que vem? Esse é um momento de muita esperança. As urnas deram um recado importante, nós temos um novo governo eleito, esse novo governo já apresentou nomes importantes para o Ministério, no nosso caso, um nome técnico como o do juiz Sérgio Moro, então é um momento de muita esperança. Nós vamos trabalhar bastante para que essa esperança se torne em coisas concretas. E que a gente consiga fazer a Polícia Judiciária estar no local que precisa estar. Como eu disse na palestra, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária é pilar da democracia. É ela que faz o atendimento direto ao cidadão e faz o cidadão acreditar nas instituições do Estado. Quando a população não acredita nas instituições, o caminho do país é muito ruim. Os conteúdos são essenciais para qualquer debate sério a ser feito nesse país em relação às polícias judiciárias, né? Não conseguiremos alterar ou fazer qualquer proposição séria em relação à política de segurança sem adentrar nesses temas que estão sendo trazidos nesses 2 dias, na verdade, de debate. E o principal de tudo isso, além de disseminar e multiplicar o conhecimento, é fazer com que essas demandas, esses temas e as ausências de prerrogativas, de garantias em relação aos delegados e às polícias sejam apresentadas à sociedade, né? Hoje nós vivemos um momento muito propício para que essa discussão tenha ressonância social e com isso que a gente possa garantir que a política de segurança privilegie o trabalho de investigação por ter conhecimento da sua importância e da sua função na sociedade, né? Nós não estamos trazendo aqui para debater questões corporativas somente. Nós estamos trazendo aqui problemáticas que devem ser enfrentadas pela sociedade pela sua importância nos nossos contextos, tanto no contexto de criminalidade quanto no contexto político. Então é muito importante que a sociedade tome pé desses problemas que não são problemas internos das polícias, né? Dizer que nós não temos lei orgânica não é um problema interno das polícias, é um problema que a sociedade tem que enfrentar para que ele seja superado, porque as consequências dos enfraquecimentos normativos, do enfraquecimento material e do enfraquecimento material que as polícias hoje sofrem, afetam a sociedade, afetam os índices de criminalidade, afetam a institucionalização da corrupção e todas essas questões que as polícias se colocam à disposição da sociedade para trabalhar e, ao mesmo tempo, não têm os recursos necessários para realizar do jeito que o país hoje precisa. O principal desse painel foi conseguir trazer para o público em geral essa discussão sobre a lei orgânica e de implantar e deixar algumas sementes que são importantes para a democracia e para as polícias judiciárias. O primeiro dele é dizer bem claro para a população a necessidade de regulamentação das polícias e como ela funciona, que isso é a lei orgânica. E o segundo é que nós conseguimos avançar para a importância do cargo de delegado de polícia e da necessidade que esses profissionais precisam de ter garantias para você exercer seu trabalho. Acho que esses foram os principais pontos e os fundamentos desse painel. Doutor Rony, dentro desse cenário que o senhor rapidamente agora descreveu, o senhor acredita que possa haver melhora a partir do ano que vem, justamente em razão de uma mudança do Congresso Nacional e até da própria Presidência da República? A mudança da presidência da República foi um bom sinal em relação principalmente à nomeação do Dr. Sérgio Moro para ministro da Justiça.
nós esperamos e temos grandes indicativos que o Dr. Sérgio Moro quer promover esse fortalecimento das polícias. Eu acho que o principal dele é o estabelecimento das leis orgânicas das polícias judiciárias. Eu acho que ele vai entrar nesse debate e vai trazer ao Congresso Nacional também esse tema muito importante para dentro do Congresso. Então a esperança dos delegados hoje no Brasil, ela está bem aflorida nesse cenário. A lei orgânica, ela precisa trazer algumas premissas. Precisa trazer os princípios de uma instituição. Ela precisa trazer a missão daquela instituição. Precisa trazer estrutura organizacional, os quadros, os cargos comissionados, a estrutura hierárquica, como são divididos os órgãos. A lei orgânica também precisa trazer distribuições de cada cargo. E aí eu faço um parênteses aqui. Um grande mal desse país hoje é o problema de invasão de atribuições. Hoje, todo mundo acha que pode fazer qualquer coisa. Eu poderia aqui achar que eu posso sentenciar e faria uma sentença razoável. O serventuário da justiça que passa 15, 20 anos ajudando o juiz, com certeza ele já está apto a elaborar uma sentença. Mas tem um detalhe, ele não tem atribuição para isso. Não fez o devido concurso público, portanto, ele não está apto para exercer a atribuição. Mas aqui, neste país, todo mundo acha que pode fazer tudo. E quem pode colocar freio nisso? A legislação. A legislação tem de ser muito clara, onde começa a atribuição de um e onde termina a atribuição do outro. E mais que isso, é necessário que os órgãos que fazem a interpretação respeitem a legislação. E é necessário que o nosso Supremo Tribunal Federal respeite as atribuições. Porque, senão, a gente vai desenvolver uma concorrência entre as instituições, entre os cargos, e concorrência em órgão público não funciona. Imagine, e eu vou fazer uma alegoria bastante fora do comum, só para chamar a atenção, mas imagine o seu coração disputando com o seu cérebro o que é o melhor, qual é o maior órgão do seu corpo. E ele resolve não mandar sangue para o seu cérebro. Não funciona. E outra coisa, se fala nesse momento, nesse país, muito de cooperação, muito de integração. Quem é contra a cooperação e integração? Ninguém. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Olá, este é o segundo bloco do programa Segurança Pública em Debate de hoje, em que estamos mostrando a você o segundo dia do Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para o Combate da Criminalidade, o Fórum IACC. O programa Segurança Pública em Debate agora vai falar um pouco sobre o painel número 6 do segundo dia do Fórum IACC. O painel cujo tema foi Novas Tecnologias para a Segurança Pública. Para falar sobre este assunto, eu vou começar com o doutor Luiz Fernando Zambrana Ortiz, ele que é delegado de Polícia Civil e trabalha no DIPOL. Doutor, o que a gente pode falar rapidamente para o telespectador do Segurança Pública em Debate sobre essas novas tecnologias a que o senhor e os outros participantes do painel se referiram hoje? Bom, eu acho que é um momento importante para a polícia, porque nós estamos passando por uma grande fase de modernização. Então, e tudo isso daí vai acabar impactando na forma como a polícia trabalha. Nós estamos com a implantação do inquérito eletrônico agora, finalizada no Estado, agora em outubro. Pelo menos a segunda etapa, né? É um projeto que vão ter outros encaminhamentos e o final do projeto vai ser um grande benefício para a instituição. Hoje, nessa segunda fase, que foi a segunda fase que nós terminamos agora em outubro, ele já apresenta muitos benefícios, vai apresentar mais ainda num segundo momento.
Por exemplo, que benefícios para o pessoal entender? Dá para falar algum ou ainda não? Sim, desde agilidade nos trâmites, agilidade no encaminhamento dos procedimentos ao judiciário. Então isso daí economiza tempo dos policiais, que consequentemente conseguem utilizar esse tempo para a investigação. Otimização de pessoal, enfim, transparência, velocidade, troca de informações, são alguns dos benefícios que a gente já consegue colher agora. Isso tudo está sendo desenvolvido pela Polícia Civil, por policiais? Na verdade, o projeto é um projeto da Polícia Civil. Nós temos desenvolvedores, né, contratados para fazer o desenvolvimento, mas é um projeto da Polícia Civil. Todo o desenho é um desenho particular, né? Não é uma ferramenta pronta, não é uma ferramenta de mercado, né? Está sendo adaptada, cada nuance, cada detalhe está sendo adaptado, está sendo passado para esses desenvolvedores, pelos policiais, para que seja um projeto exatamente criado para a Polícia Civil, é isso? Sim, exatamente. São policiais que desenharam o projeto, são policiais que fizeram todas as funcionalidades, criaram as funcionalidades e, logicamente, que aí é uma equipe, até para o sistema ser um sistema profissional e não um sistema amador, a Polícia Civil do Estado de São Paulo não pode ter um sistema amador, são contratados profissionais para fazer o desenvolvimento. O que é o inquérito eletrônico, para o pessoal entender? Primeiro, um inquérito é toda a parte documental e processual da investigação, é isso? Exatamente. É onde é materializada, onde é inserida todas as provas que são colhidas durante a investigação. Grosso modo, doutor, a papelada, que todo mundo está acostumado a ver, aquele calhamaço de papel. E inquérito eletrônico pega toda aquela papelada e põe para dentro do computador, é isso? Grosso modo, sempre grosso modo. Sim, é uma das funcionalidades, né? Eliminar aqueles volumes de papel, eliminar essa parte, essa papelada da Polícia Civil. Então, só de fazer isso, ele já logicamente traz benefícios, inclusive econômicos, né? Nós temos o Estado de São Paulo a Polícia Civil do Estado de São Paulo produz 400 mil inquéritos por ano. Só de impressão, esse volume acaba dando mais ou menos um custo anual, só de impressão, de 16 milhões. Então, 16 milhões de reais por ano imprimindo papel. Exatamente. Então, esse custo desaparece nesse momento, né? Então, esse custo desaparece, então é um benefício também que a sociedade tem de forma paralela, né? Não é direta, mas acaba tendo o benefício da economia também. Agora, doutor, o senhor falou 400 mil inquéritos por ano, não é? Tudo isso eletrônico, dá para pensar já, ou já está até em desenvolvimento, e os senhores podem ou não falar, em algum outro programa, ou algum outro processo lá dentro, eletrônico, de, por exemplo, juntar informações, fazer aquela base de dados, uma falar com a outra, para de repente facilitar o trabalho ainda mais da polícia investigativa? Sim, sem dúvida. Desde o início a gente sempre fala que o projeto do inquérito não é e nunca foi somente economia de papel. A gente quer dar eficiência para a polícia tanto na parte cartorária, que é o objetivo dessa fase que nós estamos agora, mas também melhorar a investigação, apresentando insights, fazendo cruzamento de dados, enfim. Isso tudo é possível hoje graças a ferramentas de inteligência artificial que nós vamos poder utilizar nessa próxima fase do sistema de inquérito. A Polícia Civil do Estado de São Paulo vem investindo maciçamente na qualificação dos policiais e o que fica um alerta para a sociedade. Qualquer tipo de atividade criminosa que venha a ser realizada, principalmente no cenário digital, a Polícia Civil daqui do Estado de São Paulo está se qualificando e vai dar uma resposta de pronto. A sociedade pode ficar tranquila quanto a isso. Dentre vários meios que a Polícia Civil utiliza para combater esse tipo de crime, saiu recentemente até na imprensa a tal da cerca eletrônica, que o senhor se referiu lá para o repórter do jornal O Estado de São Paulo. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente para o nosso telespectador o que vem a ser isso e por que tanto sucesso. Pois é, o nome dessa cerca eletrônica, na verdade, não deixa de ser uma coleta em fonte aberta. É uma grande análise nas redes sociais em que a gente verifica postagens georreferenciadas. O nome é feio, mas o resultado é bem positivo. A gente delimita um certo perímetro, dali à frente a gente passa a ter acesso às mensagens que os usuários estão postando. Informações abertas, veja, não é nada intrusivo, a gente não vicia os computadores, não invade conta, não faz absolutamente nada. É uma maneira especial de pesquisar, de ter acesso àquelas informações.
dali à frente, a gente consegue verificar o que está sendo postado em determinada localidade. E o êxito disso é espetacular para a segurança pública, porque a gente consegue prevenir incidências, verificar atividades ilícitas ali cometidas, eventualmente atribuir responsabilizações, colher provas. Então, a utilização disso é cada vez mais realizada aqui no estado de São Paulo, e foi muito utilizado, inclusive, nas eleições, no pleito eleitoral, e que a gente conseguiu verificar, primeiro, prevenir incidências, que a gente viu que tinha um louco que anunciou que no pleito ele iria se vingar dos fascistas, quer dizer, ele iria invadir a zona eleitoral dele e matar as pessoas que ali estavam. Frente a isso, quer dizer, a polícia intercedeu, verificou essa postagem, dali à frente esse sujeito passou a ser monitorado 24 horas. E além disso, usuários que postaram nas redes sociais a violação ao voto, ou seja, o sujeito tirava foto da urna, aparecendo a imagem de determinado candidato, imediatamente a gente conseguiu verificar a postagem, geolocalizar, ou seja, identificar de onde estavam partindo aquelas postagens, imediatamente um guarda municipal ou um policial militar intercedia e levava ele para uma delegacia de polícia. Ou seja, é a utilização de novas metodologias no combate eficiente à atividade ilícita. Ao serem obrigados a usarem novas ferramentas para poder executar o mesmo trabalho de investigação, o trabalho o exercício da imaginação numa linha de pensamento para você perseguir uma pessoa que fez um mal qualquer. De repente, a sua linha de pensamento passa a ser poluída por novas ferramentas, por novas metodologias de trabalho. Você precisa investigar outros meios que você não tem o costume. E eu lembro de ver a resistência das pessoas, na época em que eu estava lá desenvolvendo sistemas empresariais. Elas não queriam aquilo, elas resistiam àquilo, né? Que foi uma fala agora também do Ortiz, mas você tem que abraçar, você não tem opção. Nós, como sociedade, nós não podemos prescindir da paixão de vocês pelo que vocês fazem. E essa paixão, ela não pode estar poluída por novas ferramentas. Então, abraçar as novas técnicas com a paixão que o Guilherme descreveu aqui, o que precisa ser transferido para vocês é o conforto de exercitar a paixão que vocês sempre tiveram em um novo meio. Infelizmente, vocês não têm opção. Vocês precisam investigar a informação aonde ela está. E ela está no meio digital. Nós vamos chegar rapidamente numa época em que toda a investigação vai ser digital. E hoje a grande maioria já é. E vocês não vão se aposentar antes disso. Nós precisamos que vocês façam isso. E para vocês fazerem isso, vocês precisam manter essa paixão nesse novo meio. Vocês precisam abraçar como o Guilherme abraçou. Porque o trabalho em si, eu gostaria muito de saber investigar. Eu não sou investigador, mas ele é tão apaixonante que quando a gente vê uma investigação acontecendo e a gente participa de alguma forma, dá vontade de saber fazer. Mas essas ferramentas novas, esse meio novo de trabalho, de investigação, só faz sentido para vocês. Porque é uma ferramenta para fazer algo que vocês sabem fazer. Se alguém me desse os mesmos pincéis que Leonardo da Vinci usou, eu jamais produziria nada nem parecido com o que ele fez. Um dos painelistas aqui disse: cobre do seu deputado que o seu deputado federal fique a favor desta autonomia. Eu quero pedir assim, desculpas, mas eu acho que a gente tem que reformular essa frase. Não é cobrar do deputado que ele apoie, é cobrar do deputado que ele brigue por isso, que ele lute por isso. O parlamentar, obrigada. O parlamentar não tem que estar lá no meio da Câmara dos Deputados para atuar como um vereador.
para atuar para nicho A, B ou C. Ele tem que atuar pelo país. E a melhor forma de atuar pelo país hoje, nas condições que o nosso Brasil está, é investir na segurança. E investir na segurança é investir na polícia judiciária. Investir na segurança é, de fato, brigar, lutar e conseguir a autonomia dessas polícias. E eu digo para vocês... Eu digo para vocês que vocês não só podem contar comigo como apoio, mas podem contar comigo como uma leoa, brigando por essa causa dentro da Câmara dos Deputados, porque eu fazia antes. Eu já fazia antes, quando não tinha mandato, e sequer imaginava que teria. Nunca tive pretensão de ser política, nunca quis ser política. Só entrei nisso porque o país precisa de gente decente. Só. Então, aquela moça que brigava por vocês enquanto jornalista, vai continuar brigando por vocês agora enquanto deputada e com esse peso de ser a deputada federal mais votada da história do Brasil, graças também a vocês. Porque eu sei que muitos policiais, muitas famílias de policiais lutaram por mim durante esse processo aí de mudança do país. Então, contem comigo, temos até um grupo. Comigo é assim, tudo funciona no grupo de WhatsApp. Então, já tenho o meu grupo com as polícias judiciárias. Quem quiser entrar, doutora Raquel, por favor, põe para dentro. Todas as sugestões são muito bem-vindas. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do SINDPF-SP, da ADPF-SP, do SINDPESP e da ADPESP. No programa de hoje, nós mostramos a você o segundo dia do Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para o Combate da Criminalidade. Esperamos que você tenha gostado. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.